Bom dia, meus queridos. Aqui é o Padre Fábio Marinho. E nós celebramos hoje a liturgia do quinto domingo do tempo comum, que tem como centro o Evangelho de Mateus, dando continuidade ao discurso para as multidões. Num primeiro momento, nós temos um chamado gigantesco que nosso Senhor Jesus faz para as multidões. Em primeiro lugar, ele convoca as pessoas a assumirem suas reais identidades. Jesus é aquele que convida o povo a tomar consciência de si mesmo. Por isso, o Evangelho de hoje é daqueles evangelhos que parecem muito simples, mas na verdade são muito perigosos. Eu explico por quê. Perigosos porque Jesus não está aqui fazendo uma poesia bonita, ele está fazendo uma exigência. Ele olha para os discípulos e ele não diz, vocês deveriam tentar ser melhores. Não, ele diz, vós sois. Ou seja, isso não é promessa, não. Isso é identidade. Vós sois. Não é um objetivo distante. É um chamado imediato, é uma sentença espiritual. E Jesus usa duas imagens que todo mundo entende, mas que carregam uma profundidade abissal. Ele vai usar o sal e a luz. E aqui começa todo o mistério. Por que Jesus não está apenas ensinando moral? Ele está revelando a vocação. Ele está entregando ao discípulo uma missão ontológica. Ser no mundo aquilo que Deus é para o mundo. Vós, você que está me ouvindo, e eu, sois o sal da terra. Quando Jesus diz hoje, vós sois o sal da terra, ele não está usando uma metáfora qualquer. Na sociedade antiga, no mundo antigo e sobretudo no universo do Império Romano, o sal era uma das coisas mais valiosas que existiam. O sal não era apenas tempero. O sal era muitas vezes sobrevivência, era preservação, era riqueza, era estratégia. O Império Romano tinha inclusive uma estrada muito famosa que era chamada Via Salaria, que é a estrada do sal. Porque o sal era tão importante que o Império Romano organizava rotas, comércio e controle político em torno deste elemento. E é daqui que nasce uma palavra que nós conhecemos bem: salário. No latim, existe o termo salarium, que não significa exatamente pagamento em sal, como muitos repetem, não. Mas designava uma quantia reservada para que o funcionário do Império Romano, seja ele quem fosse, pudesse comprar o sal. Então seria uma ajuda de custo, um bônus, um subsídio que o Império dava para os seus membros, sobretudo soldados, para aquilo que era essencial. Ou seja, era como se o Império Romano dissesse: o sal é tão necessário e tão fundamental que precisa ser garantido aos cidadãos romanos. E agora percebam o peso espiritual disso. Quando Jesus olha para você e para mim e diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo algo ainda muito mais forte. Ele está dizendo, vocês são essenciais. Vocês são aquilo sem o qual o mundo apodrece. Vocês são aquilo que impede a decomposição da humanidade. Isso não é elogio. Isso é responsabilidade, porque o sal, para cumprir a sua missão, ele precisa desaparecer. Ele não aparece, o sal dissolve. Ele não grita, esperneia, faz react. O sal apenas age por dentro. Assim também é o discípulo de Cristo. Ele não vive para si. Ele vive para dar sentido ao mundo. Ele não vive para ser enfeite religioso. Ele vive para ser presença que impede a podridão moral e espiritual. Por isso que Jesus é duro. Se o sal perder o sabor, porque um cristão sem verdade, sem coragem e sem testemunho é como um sal que perdeu o sabor. Ele não conserva a carne dos animais, não tinha geladeira nem gelo. Era o sal que conservava. Ele não cura as feridas, ele não preserva e ele não transforma. E é importante saber que o sal tem três funções dentro da liturgia. Três funções teológicas. O sal dá sabor, ou seja, todo cristão precisa devolver sentido à vida. E aqui eu digo com brutal honestidade pastoral. Muita gente já perdeu o gosto de viver. Tem gente que acorda, trabalha, dá risada, posta foto, mas por dentro está insossa, vazia, apática, sem desejo. E o problema não é falta de religião, não. O problema é falta de sentido. A vida perde o sabor quando Deus é reduzido a acessório, a uma imagem, a um rito automático. Quando a fé vira costume e não encontro. Quando a pessoa já não sabe por que vive, nem para que vive. E o cristão deveria ser aquele que, quando chega, ele muda o clima para melhor. Não porque ele é animado, mas porque ele carrega um fogo espiritual interior. Porque ele carrega um centro. Onde o cristão entra, a vida deveria ganhar sabor. Mas sabor de tempero e não de fel. Tem muito cristão de internet que virou fel. Só sabe amargar. Só sabe dizer coisas amargas. Só sabe escrever coisas amargas. O sal conserva. Na época de Jesus, eu repito, não tinha geladeira, não tinha gelo. E o sal preservava a carne da decomposição, não deixava a carne apodrecer. E isso é muito sério. Jesus está dizendo aqui que o mundo apodrece fácil. A sociedade apodrece fácil. As relações apodrecem fácil.
A moral apodrece fácil. A consciência apodrece fácil. E sabe por quê? Porque quando não existe verdade interior, tudo vira aparência. E as pessoas brigam para aparecer. E aqui entra uma chave psicanalítica fortíssima. O ser humano, quando perde o eixo simbólico, ele começa a viver de compensações. Ele tenta preencher o vazio com prazer, com consumo, sexo, poder, aplauso, vícios, curtidas. Mas nada disso conserva o coração. Isso apenas acelera a decomposição do espírito. Cristão é aquele que segura a dignidade do mundo, que mantém viva a consciência e que não negocia valores só para ser aceito. Terceiro, o sal arde. Sim, sal arde quando é colocado sobre a ferida. E isso é inevitável. Quando alguém vive a verdade, incomoda. Quando alguém é justo, irrita. Quando alguém é coerente e fala muita verdade, ele desperta ódio em quem está acostumado a camuflar a verdade. Quando alguém vive com luz, expõe as sombras dos outros. Por isso Jesus diz, se o sal perder o sabor. Não é que o sal deixa de ser sal, quimicamente. É que ele se mistura com tanta coisa, mas tanta coisa, que ele vira nada. Muita gente perdeu o sabor porque perdeu a coragem de ser diferente. Quer agradar todo mundo. Quer ser aceito por todo mundo. Quer ser cristão moderno. Ou ressuscitar um cristianismo estéril que não leva ninguém a lugar nenhum. Sem cruz, sem renúncia, sem verdade. Resultado? Você já não cura ninguém. Você já não inspira ninguém. Você já não incomoda ninguém. E Jesus é duro. Você não serve para mais nada. Isso é assustador. Cristianismo que não transforma é cristianismo morto. Cristianismo que não incomoda é cristianismo domesticado. Depois Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. Depois do sal, Jesus ainda vai mais fundo. Porque o sal, ele age escondido, misturado como elemento. Mas a luz é impossível esconder. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E aqui é preciso compreender que Jesus não está falando de uma luz abstrata, sentimental, romântica, moralista. Ele está falando da luz como os profetas falavam. E é por isso que a liturgia hoje nos entrega, na primeira leitura, o livro do profeta Isaías, como uma chave hermenêutica, como se dissesse, entendam o que Jesus chama de luz. E o profeta Isaías explica, reparte o teu pão com o faminto, acolhe na sua casa os pobres sem abrigo, veste aquele que vês nu, então tua luz brilhará como a aurora. Ou seja, segundo a escritura, que fica claro no profeta Isaías, a luz não nasce da boca para fora. A luz nasce do testemunho da vida. A luz não nasce de discursos bonitos. A luz nasce da prática da caridade concreta. A luz não nasce da sua aparência religiosa. A luz nasce da justiça. E o profeta continua, então chamarás e o Senhor te responderá. Se tirares do meio de ti a opressão, o dedo acusador e a maldade, então a tua luz brilhará nas trevas. Percebam, Isaías é brutalmente direto. Ele está dizendo que existem coisas que apagam a luz. A opressão, toda vez que você é oprimido, você está apagando sua luz. O julgamento, quando você julga o outro. O seu dedo acusador. A maldade disfarçada de moral e bons costumes. Tá cheio de gente assim na rede social, viu? Os baluartes da fé, bando de gente hipócrita e moralista, sem luz e sem gosto. E aqui entra o ponto psicanalítico mais delicado e mais verdadeiro. Muita gente vive apontando o dedo porque não suporta olhar para si. O dedo acusador muitas vezes é apenas uma tentativa desesperada de fugir da própria sombra. A pessoa não quer conversão, ela quer acusação. Porque acusar dá uma sensação de superioridade. Eu sou mais santo, eu sou mais puro, eu entendo mais. E essa superioridade é uma máscara contra o vazio interior. O profeta Isaías diz, onde há acusação constante, não há luz. Pelo contrário, existe vaidade moral e uma religião sem Deus. Jesus retoma isso e afirma, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, a fé não pode ser escondida, mas também não pode ser exibida como vaidade, como troféu. Eu sou muito cristão, eu sou muito católico. Cristão não brilha para ser admirado, não. Cristão brilha para que Deus seja reconhecido. E por isso Jesus conclui, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aqui está a mistagogia da luz. A luz verdadeira não é um palco, não é um espetáculo. A luz verdadeira é presença. Não é performance, é coerência. Não é religião com holofote. É amor como verdade. E quando essa luz acende, o profeta Isaías revela o resultado. Tuas trevas se tornarão como o meio-dia. Ou seja, não é apenas o mundo que muda, é o próprio coração que se reorganiza. Porque quando alguém começa a viver na verdade, a alma sai do subterrâneo. Quando a pessoa vive de verdade, aquilo que era treva vira claridade. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ou seja, a fé verdadeira sempre aparece. Ela aparece no jeito de tratar os outros, no jeito de falar com o outro,
no jeito de dar opinião, no jeito de lidar com o dinheiro, com as coisas materiais, no jeito de lidar com o poder, com o perdão. A fé não é só um terço de pendurado no retrovisor do carro. Isso é bobagem. A fé não é só uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo de pendurado na parede. Superstição. A fé não é só uma missa assistida. A fé é uma estrutura interior. A fé é um eixo. A fé é um modo de existir. A luz revela e por isso ela assusta. Veja bem, o ser humano não tem medo da luz. Ele tem medo do que a luz revela. Porque a luz obriga a pessoa a se enxergar e a enxergar a verdade que a cerca. E o que a maioria das pessoas faz? A maioria prefere viver na penumbra, no mais ou menos, no todo mundo faz. No discurso de não é bem assim. Jesus não trabalha com penumbra. Ele diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para iluminar. E isso é muito mais exigente. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Aqui Jesus entra no campo do bloqueio interior. Porque tem gente que tem luz, mas esconde. Tem gente que é inteligente, mas não usa a inteligência para o bem. E aí se diminui. Tem gente com tanto talento, mas tem medo de crescer, sair da zona de conforto. Tem gente com vocação, mas se sabota. E por quê? Porque a luz chama responsabilidade. E aqui entra um diagnóstico psicanalítico. Muita gente prefere o fracasso conhecido do que o sucesso que exige maturidade. O alqueire é o símbolo do medo. Medo de ser criticado, perseguido, rejeitado. Medo de brilhar e perder relações falsas. Mas Jesus não aceita isso. Cristo não chamou ninguém para ser morno. Cristo não chamou ninguém para ser sombra. Cristo não chamou ninguém para viver de desculpas. Cristo não chama ninguém para dividir e ser pedra de tropeço. O cristão não vive para aparecer, eu repito. Só que também não vive para se esconder. E esse é o equilíbrio do evangelho. Jesus não diz, apareçam para serem aplaudidos. Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Ou seja, a luz do cristão não é o ego, é o testemunho. A luz do cristão não é a narrativa, é testemunho. A pessoa olha para você e deveria pensar, Deus existe, Deus age, Deus transforma, Deus é amor. Quando olhar para você, a pessoa tem que ver e dizer, Deus é misericordioso. Você está iluminando ou apagando? Com toda honestidade, você está iluminando ou apagando? Porque existem pessoas que apagam o ambiente. Elas entram e estragam tudo, trazem peso, intriga, reclamação, inveja, julgamento. Isso não é luz, não. Isso é sombra disfarçada de opinião, sombra disfarçada de defesa da doutrina. E o evangelho está dizendo, o mundo já tem trevas demais para você virar mais uma. E a grande provocação de Jesus, sal e luz, vocês já são. Então o problema não é adquirir um novo sal e uma nova luz. O problema é não trair aquilo que você já é. Vós sois sal e luz. E isso espiritualmente também na análise é o drama humano. O ser humano sofre quando vive abaixo da própria verdade. O sintoma aparece quando eu não sustento a minha vocação, o meu chamado. Quando eu abandono o meu desejo verdadeiro, quando eu viro uma versão domesticada de mim mesmo para caber naquilo que está viralizando. Eu prefiro viralizar do que ser verdadeiro, honesto. Eu prefiro curtidas. Prefiro comentários. Para de se esconder. Para de se diluir. Pare de se apagar. O mundo está cheio de gente com muita opinião. Mas esse mesmo mundo está faminto de gente com luz verdadeira. O mundo está cheio de discursos, mas está vazio de testemunho. E Jesus hoje não faz carinho no ego de ninguém. Ele faz um chamado. Vós sois sal e luz. Dê sabor, conserve a verdade, cure o mundo. Ilumine, revele, inspire, conduza. E se alguém não gostar, paciência. Porque a luz nunca foi feita para agradar. Ela foi feita para iluminar. O sal foi feito para dar sabor, não para causar vômito. Que Deus nos coloque no nosso devido lugar. Amém.